estarmos aqui na PIBval, igreja abençoada e abençoadora. Obrigado, pastor Peçanha. Meus amados e queridos irmãos que estão aqui nesta noite, os irmãos que nos acompanham pela página da PIBval, hoje o tema será coragem, não temas. Coragem, não temas. Mateus capítulo 14, versículo 23 a 31, nós leremos essa porção da palavra do Senhor, que será objeto de reflexão nesta noite. Mateus capítulo 14, versículo 23. Leremos o versículo 22, tá? Em diante. Versículo 22 em diante. Mateus 14, 22 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E, caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e começou a submergir, e gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Não temas, tende bom ânimo. O pano de fundo histórico dessa passagem que nós lemos aqui é o momento em que Jesus estava lá próximo de Cafarnaum e ele acabara de multiplicar os pães e os peixes, e então ele resolveu pedir aos seus discípulos para que fosse para a outra margem do lago, do mar da Galileia, lá para Genezaré. E enquanto os discípulos estavam em viagem para Genezaré, Jesus então resolveu ir ao monte para orar, para ter intimidade com Deus. Coisa de filho que gosta de ter intimidade com o Pai, coisa de filho de Deus que gosta de ter intimidade com Deus. E Jesus orou lá por muitas horas, tanto que quando ele então resolveu ir ao encontro dos seus discípulos, o barco dos seus discípulos já estavam provavelmente no meio do mar da Galileia. Era um mar aproximadamente de 25 quilômetros, então provavelmente os discípulos já estavam lá por volta do meio do mar. Então Jesus resolveu ir ao encontro deles. Isso era na quarta vigília da noite, que quarta vigília da noite seria de 3 horas às 5 horas da manhã, da madrugada, ainda escuro. Jesus então resolveu ir ao encontro deles. Mas Jesus não foi de barco. Jesus não resolveu ir nadando. Jesus simplesmente resolveu ir caminhando sobre as águas. Coisa fácil para Jesus, né? Simples assim. Ele resolveu fazer uma caminhada sobre as águas para ir ao encontro dos seus discípulos. E quando ele se aproximava dos discípulos, quando os discípulos lá no seu barquinho aproximou pelo horizonte e viu alguém caminhando sobre as águas,
Diz o texto que eles ficaram com medos. A minha versão fala que eles ficaram aterrados de medo. Ou na nossa expressão idiomática que nós brasileiros falamos aqui, eles ficaram morrendo de medo. Aqueles homens robustos, acostumados com o trabalho pesado, eles estavam naquele momento gritando de medo, provavelmente se abraçando, chorando de medo, estavam amedrontados, estavam apavorados. E Jesus então disse 3 palavras fundamentais para aqueles homens. Ele disse: não temas, eu sou, tem de bom ânimo. Não temas, eu sou, tenha coragem, algumas versões diz. Sabe, queridos, nós nos parecemos muito com aqueles discípulos. Nós tememos muitas vezes. Quando enfrentamos problemas, nós tememos porque achamos ou que o problema é maior do que nós mesmos, ou que é impossível de resolvê-los. Nós tememos porque somos seres humanos, limitados, finitos. Nós tememos porque nós não compreendemos todas as coisas. Nós tememos porque o desconhecido nos assusta. Mas, segundo alguns estudiosos da Bíblia, eles afirmam que a Bíblia tem um não temas para cada dia do ano. Segundo eles, dizem que a Bíblia tem 365 não temas. Hoje você teve um não temas de Deus. Amanhã, se você acordar, mesmo com todas as adversidades, mesmo com todos os problemas e dificuldades, tem um não temas de Deus para você amanhã. Depois da manhã ainda terá um não temas de Deus. Todos os dias de 2023, eu e você, nós podemos levantar da nossa cama com a promessa de Deus para nós, que nós não devemos temer. Que nós não devemos temer. E essa é a verdade que eu e você, nós precisamos nos agarrar, porque ela é o bastante para nós enfrentarmos as dificuldades e os desafios das nossas vidas. Eu queria convidar você a ler novamente, a enfatizar novamente o versículo 27. Se o pessoal da projeção, por favor, poder colocar o versículo 27 aqui na versão que vocês têm aí, queridos, amados da projeção. É possível? Sim. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenha medo, coragem, sou eu. Eu quero convidar você a refletir nessas 3 palavras de Jesus, nessas 3 afirmações de Jesus. Não tenha medo, coragem, eu sou. Talvez o maior milagre que Jesus queria operar na vida daqueles discípulos não era que eles andassem sobre as águas. Pedro até tentou ensaiar, alguma coisa lá caminhando sobre as águas. Talvez o maior milagre que Jesus queria operar na vida daqueles discípulos, daqueles homens, é que eles tivessem coragem, é que eles não temessem. Talvez o maior milagre que Jesus deseja operar na minha vida e na sua vida, não é transformar os nossos céus cinzentos em céus assolarados, não é transformar os nossos desertos em balneários. Talvez o maior milagre que Deus queira operar na minha e na sua vida, não é transformar os nossos problemas em soluções, mas nos conceder coragem e ânimo, além do medo, para enfrentá-los. E Jesus disse isso aos seus discípulos: não tenham medo, coragem, sou eu. Na minha versão diz: tenha coragem, eu sou, não tenha medo. Meus amados irmãos, 3 perguntas importantes para nós refletirmos nessa noite em alguns minutos. Por que nós devemos ter coragem e não temer? Aonde nós encontramos razão para isso? Onde é a fonte divina para nós não temermos e encontrarmos no Senhor coragem? Eu quero responder essas 3 perguntas em alguns minutos aqui. Em primeiro lugar, eu e você, nós precisamos não ter medo, ter bom ânimo diante dos desafios
que nos apresentam. O ano de 2023, e que somos desafiados pela palavra do Senhor, nesses domingos aqui pregado pelo pastor Pessan, que é o ano dos recomeços, o ano em que eu e você precisamos recomeçar o melhor de Deus na nossa vida, porque nós não devemos temer, em primeiro lugar, por aquilo que Jesus é e por aquilo que Ele significa. Percebam você que no versículo 27, Jesus, Ele vai dizer aos discípulos para eles não temerem, terem bom ânimo, porque Ele diz, eu sou, ou conforme na versão NVT, sou eu. Interessante que Jesus, ele não está apenas simplesmente se identificando, como você faz com um amigo seu que te encontra anos depois, lá numa fila de um banco e não te reconhece, você fala, amigo, sou eu. Jesus aqui não está se identificando como você faz ali com o seu parente, quando você vai visitá-lo, você bate no portão da casa dele, né? E aí, ou você toca o interfone, e aí ele fala do outro lado, quem é? E você fala, sou eu. Jesus não está apenas simplesmente se identificando aqui. Jesus está usando aqui uma expressão que teologicamente é muito profunda, que inclusive no original, no grego, está grifado, a palavra grega é ego-emi, eu sou. Jesus está justamente usando a mesma referência que Deus revelou para Moisés lá na sarça ardente, há 1.500 anos antes deste evento. Lá em Êxodo 3,14, Moisés apresenta-se a Jesus, lá na sarça ardente, e Moisés pergunta, Senhor, como é que eu vou libertar o povo? Como é que eu vão acreditar nessa história? E aí Deus fala para ele, Moisés, você vai dizer que o eu sou te enviou. Êxodo 3,14 diz o seguinte, Moisés falando, né? Quando eu chegar lá no Egito e disser ao povo que o Deus dos nossos pais me enviou para libertá-los, eles irão perguntar, qual o nome desse Deus? O que eu direi? E Deus disse para Moisés, você vai dizer que o eu sou o que sou te enviou, porque o meu nome é eu sou. Jesus, 1.500 anos depois, lá no mar da Galileia, ele se apresenta aos seus discípulos, talvez numa madrugada, provavelmente 4 horas da manhã, ainda escuro, com o vento, balançando as águas, Jesus revela a eles, como eu sou, o mesmo Deus que havia revelado a Moisés há 1.500 anos atrás. Ele está dizendo para os seus discípulos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o mesmo Deus que libertou o povo do Egito. O interessante, meus amados, que lá em Êxodo, Moisés está, lá em Êxodo 3,14, Moisés está com medo, Moisés está assustado, e Deus vai dizer simplesmente para Moisés, Moisés, eu sou. Para os discípulos, Jesus vai dizer, não tenha medo, coragem, eu sou. Esse é o nosso Deus. Para recomeçarmos em 2023, queridos, o que eu e você precisamos entender é que Jesus Cristo Ele é o eu sou todo-poderoso. E o eu sou de Jesus é suficiente para dissipar todo o nosso medo, toda a nossa incerteza, para enfrentarmos os obstáculos e as dificuldades da vida. Durante a Revolução Russa, em 1918, Lenin, ele asseverou que se o comunismo fosse implantado, haveria pão em todas as casas. Isso não aconteceu, né? Você sabe pela história. Mas o Lenin jamais pôde afirmar, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Aquele que crê em mim jamais terá sede. João 6,35. Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, ele ensinou iluminação interior. Ele morreu ensinando para os seus discípulos sobre iluminação interior. Mas Buda jamais pôde dizer, eu sou a luz do mundo.
aquele que crê em mim não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Maomé, ele afirmou que as suas tribos eram descendentes de Ismael, outro filho de Abraão. Mas Maomé jamais pôde dizer o que Jesus disse em João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele acreditava que a psicoterapia curaria as feridas espirituais e emocionais dos seres humanos. Mas Freud jamais pôde dizer: a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo a dar. Por isso não atemorize, nem atormente o vosso coração. Freud pode ter trazido várias contribuições para a humanidade, mas Freud jamais, pastor Paulo, pôde afirmar: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma cansada e oprimida. Porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Somente Jesus pode ser para nós tudo aquilo que nós precisamos. Jesus é suficiente para mim e para você, para satisfazer todas as nossas necessidades. O nosso cônjuge, por mais que nós amamos, ele ou ela jamais irá satisfazer todas as nossas necessidades, todos os nossos anseios espirituais e emocionais. Os nossos líderes jamais irão satisfazer todos os nossos anseios emocionais e espirituais. Os nossos pais, o dinheiro, a nossa carreira, nem mesmo a busca dos nossos sonhos. O único que pode satisfazer todos os nossos anseios é Jesus Cristo. É Jesus. Ele é o eu sou que eu e você precisamos. Quando compreendemos quem Jesus é, todo o nosso medo se dissipa. Nós podemos enfrentar todos os obstáculos que a vida nos propuser. Nós podemos enfrentar o 2023 com a certeza de que nós podemos recomeçar, que será o nosso ano de recomeço. Em segundo lugar, eu e você devemos ter coragem, não temer a esse desafio de Jesus, porque aquele que nos chama é o eu sou, conforme você já ouviu, o Todo-Poderoso. É Jesus que te chama. Eu não sei se... eu sei que todos os homens, a maioria aqui, gosta de futebol, algumas mulheres provavelmente. E todos os dias que antecede a Copa do Mundo, nós acompanhamos a expectativas dos jogadores em serem convocados para a seleção, não é verdade? Nós vemos jogadores lá na frente da televisão, comendo as suas unhas, esperando o seu nome estar lá na lista do Tite, como foi lá em 2022, para que eles pudessem ser convocados e então eles fazerem parte de um time para jogar na Copa do Mundo. Meus amados, eu e você, ninguém aqui estava na lista do Tite para jogar a Copa do Mundo, não é verdade? Mas eu e você, nós estamos na lista daquele que é infinitamente superior em todos os aspectos ao Tite. Ele chamou você. Aquele que nos chamou para uma missão que é infinitamente superior em todos os aspectos do que jogar uma Copa do Mundo, que é fazer parte de um reino, que é se envolver na obra dele. Deus chamou você. E quando nós falamos que Deus te chamou, meu irmão, as pessoas só pensam, né, que Deus só chama o missionário ou que Deus só chama o pastor. Mas nós estamos chamados para viver, todos nós, que ouvimos o chamado do Senhor, somos chamados para viver algo novo na nossa vida. Somos chamados para viver o novo de Deus na nossa vida. Somos chamados para viver uma vida de santidade. Somos chamados para vivermos uma vida de entrega ao Senhor. Somos chamados para viver uma vida de renúncia aos pés do Senhor. E todo chamado de Deus tem junto com esse convite o não temas dele. Presta atenção, leia na Bíblia, todo chamado de Deus tem o não temas. Quando Deus chamou Gideão, quando Deus chamou Gideão, Deus disse para Gideão, não temas,
Quando Deus chamou Josué, Deus também foi acompanhado com o chamado da palavra também, não temas. Quando Deus chamou Jeremias, Deus também disse a ele, não temas. Quando Deus chamou Isaías, ele também disse, não temas. Quando Deus chamou você, meu irmão, quando Deus chamou você, minha irmã, ele disse também, não temas. Eu e você, nós podemos viver o novo de Deus. Eu e você, nós podemos enfrentar todos os nossos desafios, obstáculos, todas as intempéries da nossa vida, porque aquele que nos chamou disse para mim e para você, não temas. Nós só precisamos temer se a gente está ouvindo outro chamado, que não é o chamado de Deus. Eu e você, nós precisamos temer ou ficar com medo se você está vivendo uma vida totalmente distante de Deus. Aí sim você precisa temer, e muito. Mas se você sabe, e se você entendeu, que você está vivendo aquilo que Deus te chamou, você está falando aquilo que Deus mandou falar, que você está no lugar onde Deus mandou você estar, não há motivo para temer. Se você está ouvindo o desafio de Deus, como nós estamos ouvindo aqui, para o ano 2023, o ano de poder recomeçar, eu e você não precisamos ter medo. Não temas, quem te chamou é todo-poderoso. E esse todo-poderoso que te chamou, em terceiro e último lugar, nós devemos ter coragem e não temer, porque aquele que nos chamou, Ele está conosco. Essa é a terceira vez que eu prego aqui e a segunda vez que falo sobre isso. Deus está conosco. Se você não tem consciência de que Deus está com você, você precisa mudar a sua percepção. Precisa mudar a sua percepção sobre aquilo que Deus é. Deus está com você. Deus está conosco. Meus amados, parece que nós acreditamos nisso intelectualmente, mas na prática parece que está ao contrário. Nós cantamos lindas canções de que Deus está conosco, de que Deus habita em nós, mas quando vem um problema, quando aquela dívida bate na nossa porta, quando somos tomados pelas intempéries da vida, nós logo começamos, meu Deus, porque o Senhor me abandonou? O Senhor se esqueceu de mim. Cadê, Senhor, aquela promessa de que o Senhor estaria comigo? Não é assim? Quando nós, muitas vezes, somos tomados por algumas dificuldades, por alguns sofrimentos, nós, muitas vezes, passamos a duvidar de que Deus está conosco. Muitas vezes, somos tomados por esse sentimento totalmente equivocado. Deus está conosco. Aliás, é um dos grandes desafios que eu fazia na igreja anterior, é que as pessoas, normalmente, elas querem sentir, elas querem ter sensações de que Deus está, né? Elas, eu estou sentindo aqui um arrepio aqui, Deus está presente, eu estou sentindo a presença de Deus na minha e na sua vida não depende dos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, eles são voláteis, eles mudam de acordo com a circunstância, mudam de acordo com o nosso temperamento, mas a promessa de Deus de que Ele estaria conosco, e promessa de Deus e realidade é a mesma coisa, e Ele disse que estaria conosco. Nós podemos nos agarrar a isso, queridos, porque muitas vezes nós achamos que o nosso sofrimento vai sinalizar a ausência de Deus na nossa vida. Isso não é verdade. O seu sofrimento não é sinônimo da ausência de Deus na sua vida. As suas lutas não são sinônimos de que Deus está ausente ou está indiferente a você. Porque muitas vezes nós somos tendenciosos a pensar de que se estamos no deserto, é porque Deus está indiferente a nós, ou porque Deus se esqueceu de nós. Mas se nós estamos lá na bênção, com as nossas ações subindo, com os nossos investimentos dando certo, com tudo na nossa vida muito bem encaixado, quando nós estamos lá no alto, contemplando os reinos e toda a sua glória, nós achamos então que Deus está conosco, que Deus está nos abençoando. Você já encontrou pessoas na rua e fala assim, como é que você está, meu irmão? Pessoas que você não vê há muito tempo, aí elas falam o seguinte,
Eu tô no deserto, estou passando pela prova, estou no deserto. Eu tinha um amigo que dizia, o diabo está me esfoliando, está me tirando tudo. Mas, presta atenção, segundo Mateus capítulo 4, os alunos de EBD aqui, nota 10 aqui, tem muito aluno de EBD nota 10 aqui, Mateus capítulo 4, lá, que conta a história da tentação de Jesus. Quem foi que levou Jesus para o deserto? Foi quem? Foi o Espírito Santo. Não foi? Mas quem foi que levou Jesus para um lugar alto, muito bonito, e mostrou todos os reinos, e todo o seu esplendor, e toda a sua glória, e prometeu aquilo para Jesus, dizendo, isso tudo pode ser seu? Quem foi? Mas muitas vezes, queridos, quando nós estamos no deserto, nós achamos que Deus está indiferente a nós, que Deus está nos desassistindo, quando na verdade nós podemos estar justamente passando por aquilo que o pastor pregou aqui domingo passado. Nós estamos passando pelo processo de Deus, o processo do Senhor. Se você, em alguns momentos, é tomado por aquele sentimento de que Deus está distante de você, que é um pensamento equivocado, decore Isaías 41:10. Decore Isaías 41:10. Coloque Isaías 41:10 aí, meus amados. Luiz. Isaías 41:10. Olha o que diz esse versículo. Isaías 41:10. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Na minha versão diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Mais outra vez, ou temas agora associados justamente com estou contigo. Quando Deus chamou Josué, Deus disse para Josué o quê? Não temas, mas também disse, eu estou contigo. Quando Deus chamou Gideão, Deus também disse para ele, não temas, mas também disse, eu estou contigo. O Deus Todo-Poderoso, Jesus, o eu sou, o Deus Emanuel, que significa Deus conosco, Ele está conosco, Ele chamou você, não temas, Ele é contigo. Você sabe aonde é a capital do céu? Alguém aqui sabe? Aonde é a capital do céu? Hein? Você sabe onde é a capital? Os alunos aqui de teologia, onde é a capital do céu, gente? A capital do céu é o seu coração, aonde Deus habita. A capital do céu é aonde habita o rei, e o rei habita no seu coração e no meu coração. Eu tenho a certeza de que Deus está comigo. Em alguns momentos, os meus sentimentos até podem me trair, mas eu tenho a certeza, na palavra de Deus, de que Ele está comigo. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, a sua fé, a nossa fé, não está sepultada em um sepulcro. Conta a sua história, eu vou concluir já com essa história. Conta a sua história que um missionário, ele foi à Índia e encontrou lá um ex-budista e agora cristão, que se tinha convertido ao cristianismo. E o missionário então perguntou para aquele ex-budista qual foi o motivo de ele ter deixado os ensinamentos de Buda e ter agora se convertido ao cristianismo. Por que ele deixou de acreditar em Buda e agora ele acreditava em Cristo Jesus? E ele respondeu da seguinte forma para o missionário: se você estiver andando por um caminho e lá na frente você encontrasse uma bifurcação, ou seja, um lugar onde há dois caminhos, de um lado tivesse um homem morto e do outro lado tivesse um homem vivo, para qual direção você seguiria? O nosso Deus,
Ele não está no sepulcro, ele ressuscitou. E conforme nós aprendemos com os nossos professores de EBD, a EBD está estudando as cartas de Paulo, Efésios, de que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos é o mesmo poder que opera em nós, que opera em mim, que opera em você. Você não precisa temer. Coragem, não temas. Eu sou. Jesus é suficiente para todos os nossos anseios. É Ele que nos chama. Ele chamou você. E com o chamado dele, tem a promessa de você não temer e a promessa de que Ele estaria com você. Ele sabe o fim das coisas muito antes do início delas. É por isso que a minha vida e a sua vida precisa estar nas mãos do Senhor. Queria orar, então, nesse instante. Quero convidar você a orar comigo.